Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Eu peço que, por favor, você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Abra a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, sua Bíblia de bolso, sua Bíblia de zíper, a sua Bíblia de estudo, a sua Bíblia com comentário, a sua Bíblia que tem o hino da harpa no final. Abra a sua Bíblia. O seu aplicativo que tem todas as versões, né? Eu uso aquela YouVersion, né? Que tem várias versões, tem todas as versões, inclusive eu até aconselho você baixar essa Bíblia. Tem uma outra que é My Bible, que é uma que tem comentário bíblico, tem textos originais. Ó, irmão, tem ferramenta para estudar a Bíblia de todas as formas, então aproveite. Todo mundo achou Jeremias capítulo 18? Eu estou com a minha Bíblia aqui, essa Bíblia especial, porque essa Bíblia é aquela do Português de Portugal, de Almeida Revista e Atualizada, né, de Almeida de Ferreira, um português que traduziu a Bíblia em português, que diz, assim diz o Senhor, eis que te digo. Isso é português de Portugal, irmão. Eis que te digo. Os irmãos ficam profetizando, falando eis que te digo, irmão. Mas isso aqui é português de Portugal. Eis que te digo, né? Eu queria pregar assim um dia. Será que dá para me levar para Portugal? Eu acho que eu vou, porque tem uma bereana lá em Portugal. Vou combinar com o Thiago para ele vir pregar aqui, e aí eu vou pregar lá. Chega lá, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vi Cristiano Ronaldo. Abel Ferreira, grande técnico, grande coach em Brasil. Essa versão é muito boa, eu escolhi ela hoje porque o Shed, essa Bíblia Shed, que tem um comentário do Shed, o doutor Shed foi meu professor de Novo Testamento, irmão. Irmão, que honra! Eu estudei com um dos melhores. Ele, infelizmente, faleceu, mas deixou uma biblioteca rica e ele também deixou grandes marcas em mim. Quando eu estava estudando o Novo Testamento com ele, aprendi muita coisa com esse meu professor. Mas eu escolhi essa versão porque ela contém as palavras exatas que eu quero usar hoje com vocês. Vamos lá, Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso do oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de ouvirmos mais uma vez a tua voz, ouvir a tua palavra. Eu peço a tua graça sobre a minha vida, Senhor, porque nós estudamos a tua palavra, nós estruturamos a mensagem na linguagem que o povo possa entender, mas nós não podemos ir além disso, a não ser que o teu Espírito Santo nos conduza aqui. Portanto, Espírito Santo de Deus que está presente em nós, desde quando nós acordamos em casa, que age em nós e que fala com nós e através de nós age, seja com a minha vida, abençoa este povo que vai ouvir essa mensagem, Senhor. Se há algum coração duro aqui, quebra esse coração, amolece, Senhor. Se há alguém que entrou aqui nessa manhã com um pensamento suicida, Senhor, tira esse pensamento hoje, agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, se entrou alguém aqui triste, desanimado, pensando em desistir, que essa palavra venha de encontro ao coração desta pessoa e que o Senhor faça um grande milagre e opere uma grande salvação nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Seja moldável. Moldável é o título da pregação de hoje. Seja moldável. Eu li esse texto porque eu gosto muito de Jeremias. E Jeremias, toda vez que você lê Jeremias, você vai se encontrar com muitas coisas lindas aqui. Primeiro que o contexto geral é que Deus havia escolhido um povo para representá-lo na terra. Deus havia escolhido um povo para representá-lo na terra. Um povo chamado Israel. Depois eles se dividem porque eles brigam, e o reino é dividido. 10 tribos ficam para lá, 2 para cá, aí fica reino de Israel, reino de Judá. Mas Deus tinha escolhido um povo, Ele estabeleceu esse povo na sua terra, que manava leite e mel, uma coisa que Ele havia prometido lá para Moisés, Josué e o seu povo que caminhava no deserto.
Ele deu limites e leis para esse povo caminhar e não errar e não perder as bênçãos. Para que seu povo fosse vitorioso em todos os sentidos. Então Deus, ele chama um povo, ele capacita esse povo, ele dá uma terra para esse povo, ele dá leis para esse povo, e ele dá muitas vitórias para esse povo. O povo de Israel. O plano era perfeito. Jerusalém seria uma capital mundial e Deus seria reverenciado e adorado no mundo inteiro como Deus, o Rei eterno. Israel seria luz para as nações, luz para os gentios. Pessoas de que nós olharíamos e queríamos ser iguais. Eu quero ser igual a vocês, eu quero ter as bênçãos que vocês têm, eu quero ser governado pelo rei que vocês têm, eu quero o Deus que você tem. Era para ser assim, Deus seria reverenciado. O problema era que o povo escolhido se tornou imaleável. Esse povo escolhido chegou a um ponto em que se tornou imaleável. Eles escolheram uma vida de pecado. Quem está acompanhando a leitura bíblica está ainda ali no começo, em Êxodo, está acompanhando as vitórias que Deus dá. Mas esse povo, o que eles fizeram? Eles começaram a adorar outros deuses. Cometeram iniquidades. Ou seja, eles planejavam, como quem estava aqui na quinta-feira entendeu que um dos tipos de pecado é isso, né? Iniquidade. Você planeja, você sabe o que você está fazendo, você planeja, sabe que é errado, você vai lá e continua fazendo e faz. Isso é iniquidade. E o povo fazia exatamente isso, sabia que existia só um Deus, que somente ele deveria ser adorado, mas quando Moisés sobe no monte para pegar as 2 tábuas da lei, e ele desce, o povo está adorando um bezerro, que eles fizeram com ouro. Esse é o povo. Eles achavam que estavam certos. Tudo o que eles faziam estava errado. Era pecado. Mas na cabeça deles, eles estavam certos. Você conhece alguém assim? Alguém conhece alguém assim? Você conversa com a pessoa e fala, não, mas eu estou certo. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus falou comigo. Ele usa Deus ainda para dizer que Deus falou comigo. Mas, na verdade, eles estão indo para um caminho de destruição. E, infelizmente, esse povo foi destruído pelo próprio Deus. Pastor, mas não foi os babilônios? Sim, os babilônios foram um instrumento de destruição de Deus. Deus destruiu o próprio povo, porque o povo andou no pecado e continuou no pecado até o fim. Se você ler o livro de Lamentações, você vai entender o que eu estou falando. Principalmente no capítulo 2, onde provavelmente Jeremias, quem o escreveu, vai escrever dizendo, Deus, por que despedaçastes o teu povo? Próprio Deus. Mas o profeta Jeremias é um dos profetas que eu mais gosto, porque o profeta Jeremias, ele começa a vida dele já dizendo que ele não era capaz de ser um profeta. Eu sou um nar, eu sou inexperiente, eu sou uma criança, quem sou eu diante de ti, Senhor, para ser um profeta? Ele não se acha capaz, mas ele viveu nos tempos mais importantes da história do povo de Israel. Esse é o momento mais importante, um tempo de apostasia espiritual do povo de Deus. Eles deixaram o Senhor, o coração deixou o Senhor e eles foram viver com outros deuses. Jeremias foi um profeta emocionalmente ligado ao povo. Por isso que eu gosto muito desse profeta, de Jeremias, os outros também gostam. Mas Jeremias é o seguinte, Deus dá uma palavra de restauração. Jeremias vai lá e fala para o povo, se convertam, eu vou restaurar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar vocês. Aí Jeremias vai alegre, gente, Deus tem uma palavra de Deus. Sabe aquela palavra de Deus que você recebe de alguém na igreja? Aquela palavra, Deus tem uma palavra, Deus me colocou uma palavra aqui, deixa eu te dar essa palavra. Deus está dizendo que vai te abençoar. Aquela palavra abençoada. Aí o povo não se converte, aí Jeremias chora. Aí ele vai chorar para Deus, Deus, eu falei, o Senhor me deu uma palavra, eu falei do teu povo. Ele é conhecido como o profeta chorão, Jeremias. Aí Deus dá uma palavra de juízo, porque o povo não vai se converter. Aí Jeremias vai lá,
Inclusive, o capítulo 19, Deus manda Jeremias pegar um vaso. No capítulo 18, ele está falando da formação do vaso. Mas no 19, já é julgamento. O povo não vai se converter. Pega esse vaso e quebra esse vaso. Aí ele quebra o vaso. Aí Jeremias, não, Deus, por que você vai destruir o teu povo? O que as outras nações vão pensar? O Senhor salvou. Olha a história que o Senhor fez com esse povo. O Senhor tirou eles do deserto, do Egito, do deserto, deu uma terra para eles. Aí é assim que vai acabar? O Senhor vai destruir o seu povo? Esse profeta chorão, esse profeta emocionalmente... Existem muitos crentes assim, que são emocionalmente ligados, né, à obra de Deus e acabam chorando por qualquer motivo. Deus dá uma palavra de bênção, irmãos, aleluia. Aí Deus dá uma palavra de juízo, irmãos, pelo amor de Deus. Profetas como Jeremias. Só que Jeremias deixa relatado para nós sobre um povo que se quebra, mas que o seu Deus foi até as últimas consequências com graça, misericórdia e amor. O povo de Israel, o povo de Judá, o povo do norte, o povo do sul, eles nunca irão reclamar, nunca terão uma cláusula no contrato dizendo que Deus nunca foi até o fim por eles, porque Deus foi. A misericórdia do Senhor foi até o fim, literalmente. Mas aqui no capítulo 18, Deus mostra ao vivo, é uma metáfora viva aos olhos de Jeremias. Deus usa para comunicar sua intenção e vontade a Jeremias para o povo. Ele deixa muito claro pontos importantes específicos aqui, por exemplo, sobre a soberania de Deus. O barro não é nada, não é ninguém. Quem controla o barro é o oleiro. Nesse caso aqui, o barro é o povo e o oleiro é Deus. Deixa claro também a fragilidade do povo, que o que representa o barro aqui é o povo. E o barro se quebrou. Deus não quebrou o barro ou o vaso. O vaso se estragou sozinho. Então isso mostra a fragilidade do povo. O povo sozinho se desviou. Irmão, nós sozinho pecamos. Deus Deus não tenta ninguém e por ninguém pode ser tentado. A gente sozinho peca. Vem a consciência, a gente sente aquele desejo e aí cabe a nós ir para frente ou recuar. Está nas nossas mãos. Você peca segundo as consciências que estão no seu coração. Você vai além ou volta segundo aquilo que está no teu coração. Mas também ele mostra a possibilidade de mudança, porque o vaso se quebra, o oleiro tá mexendo no vaso, está transformando o vaso, ele se quebra sozinho, e aí o oleiro amassa tudo e começa tudo de novo. Então, isso aqui simboliza a oportunidade de recomeçar. Diante dessa metáfora, Deus está mostrando a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor pelo povo. Ele deixa claro que a sua intenção com o povo era de restauração e de recomeço o tempo todo. Eu quero te encorajar a ler Jeremias. Leia Jeremias em casa, irmão. Você vai ficar espantado com o que Deus fez na vida desse profeta. Mas o grande problema era o povo. O que povo dá problema? Em qualquer lugar. O povo não queria mudar. Nós não queremos. Você lembra de Samuel? Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Os filhos de Samuel também estão fazendo tudo errado. Samuel está velho, não enxerga direito. Os líderes das tribos, eles se organizam e fazem um motim praticamente. Olha, está velho, vamos aproveitar isso aí, vamos pedir um rei. Eles pedem um rei, aí Deus fala, Samuel fica chateado, Deus fala, Samuel, não fica chateado, eles não estão rejeitando você, não estão rejeitando a mim, deixa comigo, vai lá e fala que eles querem um rei, vamos dar um rei para eles, o rei vai ser assim, vai cobrar taxa de não sei o quê, vai cobrar taxa de não sei o que lá, tem o dízimo, tem o negócio do templo, tem o negócio dos animais, os filhos deles vão ser usados como escravos, acabou, o rei vai mandar em tudo é do rei, tudo é do reino. Aí quando o povo ouve, eles... Pode ler lá 1 Samuel capítulo 8. O povo responde assim, não, nós queremos um rei, mesmo sabendo o que ia acontecer. Parece a gente, não é? A gente ora, pede uma resposta a Deus, Deus fala, faz isso não. Aí passa uma semana, não, eu vou fazer isso sim. Aí chega chorando, aí chama o pastor Alexandre, chama eu, chama o pastor Girando, chama o pastor... Pelo amor de Deus,
Consegue nem falar, porque o choro está vindo da alma, porque errou, irmão, escolheu errado. Eles se tornaram pessoas de coração duro, imaleáveis, irreconciliáveis, e no final foram destruídos. Se tornaram escravos, caíram nas suas próprias mentiras. Isso é um perigo. Isso aconteceu com eles. E nós? E você que veio aqui hoje de manhã e acabou de ouvir um contexto geral aqui de tudo que eu queria falar com vocês, tem muita coisa que dá para falar aqui, mas isso é cabível para nós hoje. E nós precisamos ter um coração disponível para o nosso Deus moldar, porque nós somos pecadores, e se a gente continua no pecado, a gente se envolve no pecado, a gente erra, daqui a pouco a gente está duro igual uma pedra. A gente não quer saber o que Deus tem. Eu não vou no culto de manhã, eu vou quando eu quiser. Eu apareço na igreja quando eu quero. Isso é coração duro, irmão. Eu não preciso de liderança. Por que tem líder de departamento infantil? Eu faço o que eu quero. Coração duro, imaleável, irreconciliável. Nós precisamos deixar Deus exercer a sua soberania em nossa vida. Em outras palavras, nós precisamos permitir sermos moldados por Deus. É você quem permite. Deus não é a FBI, não, irmão. GAT, a rota, que já chega dando voadora, mão para cima. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus. Pronto. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. A misericórdia vem quando você deixa o pecado, confessa, deixa, aí misericórdia. Pronto, se aproximou de Deus. Nós precisamos permitir sermos moldados por Deus. Muita gente com coração duro na igreja. Não importa o que a gente prega, o coração está lá. Não é para mim. É para o irmão lá que não veio, eu conheço a vida dele. É para aquela irmã lá, o coração está aqui, irmão, uma pedra. Não há pregação que entre no coração. Não há profecia que quebre esse coração. Não há um choro que quebrante esse coração. Não existe nada que Deus está fazendo nessa igreja para que esse coração seja amolecido. O que está acontecendo? Nós precisamos permitir sermos moldados por Deus. Só assim nós estaremos no destino correto. Tem muita gente vivendo um destino, o próprio destino da sua vida. Desenhou o próprio destino e está vivendo, e Deus não tem nada a ver com isso. É por isso que dá errado. Só assim nós viveremos as promessas de Deus. Se eu permito Deus me moldar, Ele está me moldando. Então Ele que vai fazendo o caminho e me leva para as promessas que Ele mesmo fez. Só assim, mesmo que essas promessas sejam distantes, mesmo assim nós alcançaremos os propósitos que Deus designou na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Você só vai chegar lá se você permitir Deus moldar a sua vida. Se Deus não está no controle da tua vida, se é você. Você colocou a mão, né, pastor? O pastor Carlos Henrique disse isso, acho que na pregação anterior, na passada, né, agora. Se você coloca a mão, você colocou a mão, o que Deus tem que colocar? Você está fazendo, faz aí, irmão. Eu imagino que Deus faz exatamente isso aqui, ó. Deus está trabalhando em você. Está trabalhando em você. Você fala, não, peraí. Parece meu filho, Vinícius. Quando ele está fazendo alguma coisa, e ele fala, não, vem cá com o papai, não sei o quê. Aí eu chego perto dele, que eu vou colocar a mão no ombro dele, ele fica, quando ele percebe que eu vou colocar a mão dele, ele já fez assim, ó, o Vinícius. Né, amor? Ele fica assim, ó, sai. E a gente é igualzinho o Vinícius com Deus. Deus está, peraí que eu vou colocar a minha mão na sua vida e vou te restaurar. Não, peraí, Deus, peraí, eu tenho um negócio, eu sei como é que eu tenho que ser restaurado. Eu sei como eu fui machucado. Eu sei como eu vou ser curado. Tu é um profetão mesmo, hein? E fala a Deus. Vejo que és profeta. Seja moldável. Permita Deus moldar a sua vida. Como nós podemos então ter uma vida moldada por Deus? Há 3 ações importantes que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Para você ter uma vida moldável por Deus, inclusive essas 3 ações são sinais para você ver se uma pessoa é de Deus ou não. Presta atenção nisso. Primeira ação
que te fará ser uma pessoa moldável por Deus, se coloque nas mãos de Deus. Se coloque nas mãos de Deus. As mãos de Deus moldam a nossa vida. Se coloque. Aqui, é óbvio que eu estou pregando numa outra perspectiva, né? Mas Deus está dando uma mensagem clara para o povo. O povo, fica aqui na minha mão, deixa que eu moldo vocês. Essa é a mensagem. O profeta deve ter pregado, o Jeremias deve ter pregado, feito uma série de pregações com essa metáfora. Eu acredito que Jeremias deve ter chegado em um ponto que o povo estava ouvindo ele. Gente, se coloquem nas mãos de Deus. Deixa Deus moldar vocês. Eu acredito que essa deve ter sido uma das pregações de Jeremias. Mas por que 99% das pessoas não querem se entregar nas mãos de Deus? Por quê? 99% das pessoas não querem. Elas dizem com os lábios, mas o coração não quer. Por que as pessoas não querem? Porque estar nas mãos de Deus é se tornar vulnerável. Você tem que esperar Deus fazer. Você tem que esperar a resposta de Deus. Você já viu como a gente ora? A gente chama 2, 3 crentes de confiança e fala, estou para tomar uma decisão aí. Vamos orar? Vamos orar. Aí a gente ora. Passa 2 dias. Peraí, 2 dias. Por que não tem nada acontecendo? A gente já fica assim, ó. Já fica se coçando, parece uma criança que está querendo doce. Por que Deus não respondeu? Irmão, ora, você tem que esperar Deus responder. Não, faz o seguinte, irmão, vamos orar mais não? Eu tive uma ideia aqui, eu vou fazer assim. Por quê? 99% das pessoas não querem colocar a sua vida nas mãos de Deus porque se torna vulnerável. Eu tenho que esperar. Deus vai responder, eu não sei quando é que vai responder, não existe uma data, não tem um calendário, Deus não é um aplicativo, que você entra no seu aplicativo chamado Agenda e coloca, Deus, daqui 1 semana eu quero uma resposta. Aí chega 1 semana depois, sobe uma notificação no seu celular, plim, não, resposta de Deus, aí você clica, não. Bem grande, bem vermelho, com um adulto fazendo assim e uma criança assim, ó. Não vai. Colocar a vida nas mãos de Deus é confiar plenamente no que Ele está fazendo. Pode estar caindo no mundo, pode estar caindo no céu, pode estar chovendo, pode estar alagando a Raposo Tavares. Eu estou caminhando nas mãos de Deus. As pessoas não querem porque é isso, esse é o modelo. Colocar a sua vida nas mãos de Deus é depender totalmente dEle. Assim como foi Moisés, assim como Josué, assim como Gideão, tem que confiar. Tem quase 50 mil soldados aqui. Tem muito soldado. Vamos de 300. Gideão? Vamos de 300? Tá bom. Chega na hora de batalhar, ninguém vai lutar. Pega a trombeta aí. Pega a guitarra, o violão, a bateria, chama o grupo de louvor, começa a cantar aí. Meu Deus, irmão, você acha que tem mais vulnerabilidade do que isso? Deus te chama, quando Deus chama o Gideão é um dos personagens mais engraçados. Porque é igual a gente, e às vezes eu até brinquei falando isso, né? Que ele era o menor da menor tribo, da menor família. Ele não era ninguém. E Deus chamou esse camarada que não era ninguém para mostrar para ele que não é sobre ele ser alguma coisa. É sobre o poder de Deus. Quando você coloca a sua vida nas mãos dele, ele que batalha, ele que faz. Você toca trombetinho. Sabe o que aconteceu nessa batalha dos 300? Eu imagino que o pessoal estava com a música lá, né? Não é essa, né? Mas só para ficar engraçado. Tocando as trombetinhas, fazendo a fanfarra. E os soldados marchando. Vem com Josué, em Jericó. Jericó. Aí você olha para os inimigos, que estão num vale, os inimigos estão assim, se matando. Sai daqui você, sai daqui você. Morreu todo mundo e eles não precisaram fazer nada. Isso está entregue nas mãos de Deus. Deus faz tudo. Deus não precisa de nós, Deus não precisa do nosso talento, basta estarmos nas suas mãos. Você quer que a tua família ande, comece a andar, meu irmão? Coloca nas mãos de Deus. Porque os meus filhos dão muito problema. Eu sei, irmão, meu menino não sabe nem falar, já está dando problema. Coloca nas mãos de Deus.
Coloca o seu trabalho nas mãos de Deus. Deus, aqui a minha vida está aqui, Senhor. Toma conta porque eu estou fazendo tudo errado. Coloca nas mãos de Deus. O texto diz que o barro, na versão que você deve estar usando aí, deve estar escrito que o barro se quebrou, né? Na versão que eu estou usando, que eu escolhi se estragou. Então a gente canta uma música errada, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do olho. Quebra a minha vida. Deus não quebra ninguém, irmão. Assim, poeticamente sim, né? Deus quebrou meu coração essa noite. Mas quebrar, matar, destruir, isso aí não é coisa de Deus, não. Isso é coisa dos falsos profetas. Os falsos profetas vêm para roubar, matar e destruir. Aquele texto que a gente aprendeu errado, que a gente acha que o diabo veio matar, roubar. Lógico que o diabo veio matar, roubar e destruir, meu irmão. Mas o texto lá está falando dos falsos profetas, falsos mestres. Aqueles que vêm enganar o povo, eles vêm matar, roubar e destruir. Mas Deus não mata ninguém. Deus não quebra ninguém. O texto diz que o vaso se estragou. Só que tem um detalhe, meu irmão. Uma coisa que se estraga em qualquer lugar é só uma coisa estragada. Entra em decomposição, não serve para nada. Você coloca dentro de um saco de lixo e joga fora. Mas quando você se estraga, porque essa é a sua natureza, nas mãos de Deus tem valor. Nada que se desmancha nas mãos de Deus perde o valor, porque está nas mãos de Deus. A palavra aqui, que é muito interessante, né, no hebraico aqui, eu acho que eu anotei isso aqui. Eu coloquei a palavra no hebraico, meu irmão, e aí eu não estudo mais o hebraico, eu não sei mais ler o hebraico aqui, mas deve ser coisa como revenes, que é uma palavra que é arruinado, corrompido ou destruído, de uma outra forma. Mas existe uma outra palavra aqui também, que é traduzido como tornou a fazer. Não tem uma palavra escrita tornou a fazer, ou fazer de novo? Qual que é a intenção dessa palavra? É retornar, é a ideia de recomeçar a tarefa. Ou seja, está aqui, o oleiro está aqui, ó. Tem um negócio aqui, tem uma roda aqui, e o vaso está aqui, ó. Está só aqui, ó. Está rodando o vaso e está aqui, ó. Se estragou. Ele vai amassar. Nós vamos tudo de novo. Faz o buraco de novo, faz o vaso, vamos tudo de novo. Essa é a ideia. Estragou nas mãos de Deus, não está perdido, irmão. Porque a gente vem para a igreja e fala, pastor, minha família estragou. Não estragou, está nas mãos de Deus? Não estragou. Deus vai fazer isso aqui, ó. E vai fazer de novo. E vai fazendo de novo. Deus é poderoso para reconstruir a nossa vida. Se sua vida está nas mãos de Deus, fique em paz. Ele vai te reconstruir. Ele vai restaurar o teu coração em nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda ação que te fará uma pessoa moldável por Deus. Se coloque na sua condição. Eu já vou explicar. Eu tinha uma outra palavra, mas eu escolhi essa para ficar no suspense. Se coloque na sua condição. Saber quem somos nos coloca em uma posição para sermos moldados por Deus. O que nós somos? Na metáfora que Deus está mostrando para o profeta Isaías. Barro. Somos barro. Barro não é vaso. Você sabia que barro não é vaso? Tem formato. Está sendo preparado. Ainda não é vaso, irmão. Não terminou. Não terminou. Deus está fazendo. Deus está te moldando. O oleiro está fazendo um negócio aqui. Está tudo certo. Tem formato de vaso. Tem cara de vaso. Mas ainda não é vaso. Está no processo. Calma. Você é só um barro. Quando você entende que você é um barro, você se coloca numa posição onde Deus pode te moldar. Vaso é só a versão final daquilo que Deus tem para nós. É só o final. Barro é a nossa realidade. Tem um texto do profeta Isaías que é muito bom. Isaías 64:8. Diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. Todos nós somos obras de Tuas mãos. Barro é a nossa realidade. Uma vez um homem estava caminhando, né? Uma noite muito linda, e a lua estava brilhando, tinha muitas estrelas. Aquelas noites que a gente gosta, que a gente tira foto, né?
às vezes vocês tiram foto lá, né, da janela para vocês para raposa, né, que mostra tal, aí mostra assim, é legal, né, quando você tira uma imagem boa e tal. Esse homem estava caminhando numa estrada e ele viu a lua bonita e tal. Ele chegou um pouco para frente, tinha um grande lago e ele parou na frente desse lago. Esse lago estava refletindo a luz, refletindo a lua, e ele se via assim perfeitamente, aquele lago bonito que você fala, meu, deixa eu sentar aqui e tirar uma foto. E ele vê esse lago bonito, tudo reflete. Ele suspira, glória a Deus, coisa linda, o sol já se foi, a lua está brilhando, eu consigo ver tudo. Aí ele vai caminhando um pouquinho mais para frente, tem uma poça d'água, toda suja, cheia de lama, barro. Aí ele chega próximo e não reflete nada. O problema não está no olho desse homem que está caminhando, porque ele acabou de ver o reflexo da lua na água. O problema não é da lua, a lua está brilhando. O problema é essa água suja que não reflete nada. Nós somos essa água suja, irmão. Nós somos esse barro pesado, sujo. Alguém já pegou barro na mão? Depois de adulto? Eu duvido. Depois de adulto, a gente precisa marcar um negócio no barro, irmão. Alugar uma chácara que tem barro para jogar bola, para sujar um pouquinho. Olha, sou eu. Sou eu sou um barro, meu Deus. Meu irmão, barro não é pedra. Barro não é pedra. Pedra tem serventia para muitas coisas. Com pedra você pode... Não sei se vocês já entraram no Alphaville 1, 2, vocês entraram nesses condomínios grandes. Tem algumas casas muito lindas lá tem um cara que toca piano, pianista da Record. Eu já fui lá na casa desse rapaz aí. E a entrada, tem uma parede da entrada dele que o desenho é com pedras. Tem a parede normal e o cara veio e fez um design muito lindo com pedras. Pedra tem sua serventia. Pedra serve para isso. Né? Tem pedreiras. Alguém já viu pedreiras? Eu já trabalhei numa pedreira. Cara, os caminhões lá, um monte de máquina quebrando aquele monte de pedra. Porque pedra tem alguma serventia. Mas barro não é pedra. Pedra é indomável. Pedra é dura. Você não é pedra, irmão. Por que você está com o teu coração duro e gelado? Você é barro. Se coloque no seu lugar. Se coloque na sua condição e aí Deus vai poder fazer alguma coisa. Enquanto você se transparecer de pedra, ninguém faz nada. Eu não consigo fazer nada. Os irmãos não. Pode vir uma oração que não vai. Barro não é areia. Areia também é bom. Eu já fui ajudante de pedreiro, Haroldo. Eu já fiz concreto, já fiz massa. E, inclusive, moleque, né? Os pedreiros falavam assim, a massa mole. A massa mole. Aí eu levava a massa mole. Eu levava uma massa mole. Só que eles estavam me chamando de mole. Eles falavam assim, a massa mole. Eu era o mole. Você entendeu, irmão? Quando você não sabe das coisas, é um perigo. E ainda com pedreiro, quem trabalhou com pedreiro sabe o que eu estou falando. É a zoeira o dia inteiro, irmão. A massa mole. Eu achando que eles estavam pedindo a massa mole, mas eu aprendi. Então a areia tem serventia. A areia você faz um cimento, você faz um concreto, você bate uma laje. A areia brilha. Se você for na praia, você vai ver que depois que a água passa, o sol bate e ela tem, né? Parece que tem coisas brilhantes, né? Parece que tem diamante na areia. Mas barro não é areia. Areia, se você pisar, se afunda dependendo do lugar. Tem areia movediça. Barro não é areia. Areia não tem firmeza. Não tem firmeza. Você já viu aquele que o pessoal fala assim, como é que você está? Eu estou mais firme do que prego na areia. Já viu isso que o pessoal brinca com isso? Pois é, nenhum prego na areia não fica firme na areia, irmão. Afunda, some, desaparece. Barro não é areia. Por que você está sendo areia, meu irmão? A palavra entra no teu coração, afunda, não entra no teu entendimento? Você brilha, mas esse brilho não é de barro. O barro tem um brilho específico. Barro não é pedra, barro não é areia, barro não é lama. Lama é lama. Eu já me sujei na lama, eu já me joguei na lama. É gostoso a lama. É sério, irmão. Tem gente que faz terapia com lama.
A lama tem muitas coisas nela, eu esqueci o nome agora, porque, enfim, eu não queria trazer essas coisas específicas, mas que ajudam a pele, o tratamento da pele. Existem empresas grandes e milionárias que ganham muito dinheiro com isso. Se você nunca viu um spa de lama, isso só mostra que nós somos muito pobres, que não vai ter em lugar de pobre. Esses lugares de lama, irmão, é para gente que tem a grana, porque custa. Então, trabalhe bastante, ajunte com o seu 13º com a PLR e as férias e vá tomar um banho de lama. Eu acho que é assim você consegue. E se você vendeu o Celta, você consegue também. Dá certo. Mas barro não é lama. Lama suja. Lama mancha. Barro tem uma espessura específica. Barro é moldável. O que você faz com a lama, irmão? A não ser brincar de reboque, de chapisco. Já viu? Eu já vi vídeo na internet. Depois você põe lá. Ok, Google, colocar vídeo de pedreiro rebocando parede com lama. Eles pegam a colher com lama e flau, aí sobe aquele chapisco com lama. Só serve para isso. Mas barro não é lama. Lama tem sua utilidade. Mas quando você é um barro nas mãos de Deus, Deus pode te moldar. Pode te moldar. Mas essa é a nossa condição. A condição do barro, meu irmão, é limitada. Se ficar de lado, estraga, endurece. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de passar numa estrada de barro. Sabe essa estrada de barro mesmo? Terra. Quando chove, fica aquele lamaçal e depois vai secando, secando. Consegue até virar um barro em determinado momento. Mas o sol é tão quente aqui no Brasil que quando você passa, tá tudo meio, né? Tá tudo meio aquelas bolachas creme crack quebrada assim que vem naquelas pacote de bolacha que a gente compra a gente compra no mercado, vem tudo quebrado já, irmão. Como é que você come aquelas bolachas do que vem no quebrado? Tudo quebrado, tudo entrelaçado, tudo quadriculado. Acabou, não tem mais serventia, tem um limite. O barro precisa estar numa temperatura ideal para ser moldado. O barro precisa estar num ambiente ideal para que ele possa ser moldado. Quais são os ambientes que você está frequentando? Quais são os ambientes que você tem deixado entrar na tua cabeça? O ambiente que eu falo nas redes sociais? O que você tem ouvido? O que você tem assistido? Será que você tem vindo aqui para a igreja para se fortalecer? Porque aqui é um ambiente propício, meu irmão. Aqui é um ambiente para terminar essa mensagem, a gente orar e você sair daqui começando a ser moldado já por Deus. Que tudo pode acontecer, mas o barro é limitado. Passa do tempo, estraga. O barro não tem utilidade sozinho. O barro sozinho ali é só barro, irmão. Existem, agora, se o barro for utilizado para aqueles designers de floresta, às vezes eu perco tempo com esses vídeos de 30, 40 minutos, que são uns indianos, haitianos, alguma coisa assim, no meio da floresta, fazendo aquelas cabanas, e aí eles vão pegando barro. Já assistiram isso aí? Irmão, para você ver como é que o seu pastor é. Eu fico assistindo esses vídeos aí, irmão, e é interessante, porque mas o barro sozinho no local da barragem não serve para nada, não tem valia. O barro só tem utilidade quando está na mão de alguém. Barro sem direcionamento não tem nenhuma alteração. É só barro. Se você pisar, fica com o formato de um pé. Se pisar descalço, fica com o formato dos dedos do seu pé. Se colocar a mão, fica com o formato da mão. Mas sem direcionamento, não tem alteração. É por isso que tem que estar aqui, tem que estar nas mãos de Deus. Deus que está alterando você. Se você não está nas mãos de Deus, não conhece a sua condição, está afastado no ambiente errado, vai vir um sol e vai secar e você vai quebrar. Vai se desmanchar sozinho. Barro é sempre uma versão de nada. E eu estou falando de nós. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo bombardeados por uma... Estou chamando de crise porque eu vejo desse lado, né? Estou vendo desse lado. O outro lado fala que é prosperidade, desse lado a gente chama de crise. Que é uma crise na igreja no geral.
As pessoas estão sendo ensinadas que elas são muito especiais. É como se as igrejas estivessem falando com os adultos como um pai fala com uma criança. Ah, você é tão lindo, papai. Vem cá com o papai. Igual eu faço com o Vinícius. Você é muito gostoso. Vem cá com o papai. Ei! Então as pessoas estão sendo ensinadas que elas são os nenéns de Jeová. Que elas são as criaturas pelas quais Deus até morreria de novo. Que elas são as criaturas pelas quais Deus agora tem um ponto fraco. E você é o ponto fraco de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Deus, quando olha para você, ele fala: não, meu filho. Barro é sempre uma versão de nada. Você e eu não somos nada. A gente estuda, se forma, graduação, pós-graduação, MBA, curso tecnológico, curso preparatório, curso não sei das quantas, curso de investimento, curso financeiro, faz tudo. Diante de Deus você é um barro. Barro é sempre uma versão de nada. Nós só temos valia, porque primeiro nós já passamos para o ponto 1, nós estamos na mão de Deus, e porque alguém se tornou barro. Alguém se tornou homem como nós. E veio aqui, morreu no nosso lugar, carregou os nossos pecados. Aí sim Deus olha para nós como barros que têm uma oportunidade para alguma coisa. Graças a Jesus. Mas nós, meus irmãos, somos barro. Para chegarmos à condição de vasos, precisamos passar pelo processo de Deus. O oleiro tem o processo. Esse texto aqui, que fala que Deus pede para Jeremias descer a casa do oleiro, é porque em Jerusalém é uma montanha, e a casa do oleiro ficava no Vale de Rimom, é um vale muito grande, que na época era conhecido onde a casa dos oleiros. Então existiam várias casas de oleiros, e ali próximo já tinha lama, já tinha os tanques de Siloé, já tinha água, já tinha tudo, já tinha matéria-prima, já tinha água, já tinha tudo, já tinha a ferramenta para fazer o trabalho. Então o oleiro ia lá, pegava o barro, escolhia o barro que ele queria usar, ele colocava sobre a superfície que ele ia trabalhar, ele amassava esse barro e ficava jogando água. Amassa, joga água. Tem que jogar água, tem que colocar água, senão não molda. Precisa de água. Água pode simbolizar muitas coisas, mas eu gosto do maior símbolo, que é o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, você é barro. Você precisa do Espírito de Deus na sua vida para Deus começar a fazer alguma coisa, para iniciar o trabalho. Você precisa acordar todos os dias. Espírito Santo de Deus, que foi deixado por Jesus aqui para nós, me ajuda. Vai jogando água, vai colocando água, e Deus está sempre derramando água. Deus está sempre jogando água em nós. Todo culto que você vem aqui, meu irmão, o Espírito Santo está trabalhando. Essa mensagem é Deus falando com você. Eu posso ter preparado, estruturado, não tem nada a ver comigo, tem a ver com você e Deus. Deus está jogando água. Então esse é o processo. Escolheu barro, colocou barro, jogou água, está passando pelo processo. Aí ele passa, depois ele deixa a massa descansar um pouco, e ele volta de novo no processo. Porque ele tem que agora prensar esse barro para tirar o ar. Porque não pode ter ar. Se ele fizer sem esse processo, o vaso vai se montar e daqui a pouco vai se desmanchar tudo de novo. Porque fez errado, vai ficar aquelas bolinhas. Você já viu aquelas bolinhas de ar? Fica exatamente assim. Mas depois que o oleiro está aqui, ele está trabalhando, ele amassa e ele vai começando a construir, ele constrói, então ele está balançando aqui, o negócio está girando, o vaso está ficando moldado. Acabou, é vaso? Ainda não é vaso. Precisa passar pelo fogo. Sabe quantos graus esse vaso é exposto? 600 graus. A gente faz bolo em casa, faz pudim, a gente vai para o forno, fica ali a 180 graus, 250 graus. Agora, 600 graus.
Tem uma música da Cassiana que é 500 graus de puro sangue e poder. A Cassiana, você quase acertou. Manda uma mensagem lá no DM dela no Instagram. Cassiana, aquela música lá, olha, Deus não quis te dar a glória, viu? Que é 600 graus de puro fogo, santo e poder. Meu irmão, o ambiente que Deus está nos moldando, que está nos transformando, é quente. Mas é esse ambiente de fogo que vai nos preparar para o propósito de Deus. E fogo pode simbolizar muita coisa. Eu não vou usar o Espírito Santo de novo aqui. Porque que o fogo está mareando, está formando o vaso. Mas muitas vezes nós estamos numa prova de fogo, que são as nossas tribulações, que são as nossas questões diárias, as nossas emoções. A gente está passando por o fogo, está quente, Deus. Meu Deus, esse negócio não passa. É Deus te colocando no forno para você ficar pronto. As tribulações têm valia nas mãos de Deus. Quando Deus te coloca no fogo, meu irmão, é porque Ele quer te ver pronto. Então não reclama não. Porque se passares pelas águas, não fique preocupado, você não vai se afogar. E se passares pelo fogo, pode ficar tranquilo, porque você não vai se queimar. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Você é barro. Se coloque na sua condição. Em terceiro e último lugar, terceira ação que te fará uma pessoa moldável por Deus. Se coloque à disposição do propósito de Deus. Se coloque à disposição do propósito de Deus. Quando nós deixamos Deus guiar o nosso destino, chegamos à moldura perfeita que Ele tem reservado para nós. Então o oleiro está aqui, ele está trabalhando. O barro não é vaso. Parece vaso, não é vaso. A estrutura é de vaso, mas ainda não é vaso. Ele vai se tornar algum tipo de vaso. E a gente não sabe qual que é, porque quem manda é o oleiro. Certa vez, né? Um vaso, essa história é muito engraçada. Um vaso estava sendo moldado e ele começou a reclamar. Oleiro, por que você está me fazendo assim? Eu poderia muito bem ser uma tigela. Eu poderia ser muito bem um copo. Por que você está me fazendo assim? Eu não quero dessa forma. Aí o oleiro vira o barro. É barro? Não tem formato ainda. É barro. Parece vaso, mas não é vaso, é barro. Está sendo moldado. Tem formato de barro, mas não é. Aí ele olha, o que eu estou fazendo com você, talvez você não goste. Presta atenção que esse é Deus falando com a gente. O que eu estou fazendo com você, talvez você não goste. Esse formato não está legal para você. Mas esse formato que eu estou fazendo em você é o formato, imagino que Deus está fazendo assim com a gente, né? Onde eu vou colocar as minhas coisas. É o local perfeito para a minha glória. É o local perfeito para o testemunho que você vai carregar. Então, esse é o seu formato. Esse é o propósito que eu tenho para você. Esse é você. Se coloque à disposição do propósito de Deus. Se colocar à disposição do propósito de Deus é ter certeza que seremos provisionados ao longo do processo. O barro não pode reclamar, meu irmão. O barro não tem como se soltar e sair correndo. O barro está nas mãos do oleiro. Se é que você está nas mãos de Deus. Mas não falta matéria-prima. Ah, meu Deus, está secando, precisa de água. O oleiro tem água. Meu Deus, aqui ixi, fez um buraco aqui. Espera aí, tem barro, estou colocando aqui. O oleiro cuida de tudo. É confiar no processo que Deus está fazendo com nós ao longo do tempo, que a gente vai chegar no formato que Ele deseja. Ele tem um propósito para nós, Ele tem um propósito para a sua vida. O John leu aqui, ele nem sabia que eu ia pregar isso hoje, mas ele leu Êxodo 13:21. E o Senhor ia diante deles, e dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para lhes dar luz, a fim de que caminhassem de dia e de noite, e não retirava a coluna da nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite da frente do povo. Meu irmão, você não tem ideia como é que é o deserto. De dia, mais de 50 graus. De noite, abaixo de 0. É por isso que de dia precisava da nuvem, e de noite da coluna de fogo. Mas olha esse processo, o povo está caminhando no deserto, um negócio sem fim. Para chegar num propósito que Deus tinha desenhado já.
vocês vão para uma terra que eu vou dar para vocês, está lá, vocês vão habitar naquilo. Mas eles estão rodando ali. Mas no meio do processo que Deus está moldando esse povo, Deus está com o povo de Israel, assim como está com a gente aqui. Está moldando. Mas ele tem um provisionamento. Precisa de nuvem de dia? Olha a nuvem aí. Precisa de coluna de fogo à noite? Olha aí, não vai passar frio. O texto diz que o Senhor ia à frente. Tinha coluna de nuvem, tinha a coluna de fogo, mas o Senhor ia à frente. O provisionamento de Deus é na hora certa. Se coloque à disposição do propósito de Deus e confie ao longo do processo que Ele está cuidando de tudo. Mas eu não entendo por que esse formato, por que Deus está me fazendo para ser isso. A gente tem esse negócio de receber uma palavra, irmão. Toma cuidado com receber uma palavra, pelo amor de Deus, porque eu já também recebi umas palavras. Inclusive, uma delas era para eu não ler a Bíblia. Cuidado. Porque Deus fala, uma irmã disse que eu ia ter esse formato. Não, irmão, barro é barro. O outro barro não pode falar para um barro quem ele é, porque o outro barro não sabe nem o que ele é também. Não sabe o formato que Deus tem para ele no futuro. Barro não pode aconselhar barro. Barro está nas mãos do oleiro, está aqui, confia no processo. Deus está colocando água, está temperando, está colocando no fogo, vendo se está bom, volta. Eita, desmanchou, vamos fazer de novo. E Deus vai fazendo. Se coloca à disposição do propósito de Deus. Se colocar à disposição do propósito de Deus é deixá-lo decidir o futuro. Os vasos, depois de pronto, tinham um propósito específico, meu irmão. Depois que está feito, esse aqui é jarro de água, esse aqui é para beber, esse aqui é para colocar vinho, tinha aqueles vasos gigantes. Esse aqui é para enfeite, esse aqui... Quem determina é o oleiro. É por isso, meus irmãos, que a gente vai sempre bater na mesma tecla. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, depende da versão, da boca do Senhor. Você pode pegar o caderno no início do ano, todos os inícios de ano, e fazer todos os seus planejamentos. Pode fazer. Se você não se coloca à disposição do propósito de Deus, todo aquele plano vai te levar para uma moldura incorreta. Você sempre vai estar longe do propósito de Deus. Você está sempre aquém daquilo que Deus estava preparando para você. Parece que você chegou, você olha para a sua vida e fala, até que estou bem, mas não chegou no formato que Deus queria. Você tem que se colocar à disposição de Deus e deixar Deus te desenhar. Às vezes vai ter uma caldinha lá, que você não vai gostar. Por que Deus me fez assim? Por que meu ministério é assim? Por que a minha família está assim? Deixa Deus fazer o negócio, entrega, se coloca à disposição do propósito de Deus, deixa Ele decidir o futuro. Salmo 37:5 diz, muito famoso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega, meu irmão, esquece. Entrega nas mãos de Deus. Você lembra da carta que Jeremias, a gente está em Jeremias, né? Jeremias mandou uma carta no capítulo 29, eu acho. Vamos lá para o capítulo 29. Olha só, Jeremias mandou uma carta, olha só que interessante, Jeremias, o pessoal fala de Paulo, fala de João, mas Jeremias mandou uma carta, interessante. 29 diz assim, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém. Contextualizando, a gente está lá no capítulo 18, onde Deus estava dando oportunidade para o povo. O povo não quis essa oportunidade. Deus está falando, olha, vocês são barro, deixa eu moldar vocês. O povo, não sou barro não. O formato meu é esse, com esse aqui que é meu oleiro. Não quero mais oleiro Deus. Eu faço o que eu quiser da minha vida, eu mando a minha vida. Aí o que aconteceu? Deus usou os babilônios, eles foram destruídos. Agora eles estão na Babilônia. E aí, essa é a carta, versículo 2. Depois que saíram de Jerusalém, vamos para versículo 4. Está escrito na carta. Jeremias pegou uma carta, escreveu lá um Twitter, postou a foto de Jerusalém destruída e o texto lá embaixo, só para vocês entenderem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Está vendo? Deus está falando, eu fiz isso. Eu deportei.
5. Edificai casas e habitai nelas, plantai palmares e comei do seu fruto, tomai esposas, gerais filhos, babá. 7. Procurai a paz da cidade. 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em seu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tomando trazer-vos para este lugar. Eis que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Meu Deus, buscar-me-ei e me achareis quando buscar todo o coração. Todo mundo conhece essa passagem, mas o que aconteceu? No capítulo anterior, 28, tinha um profeta do Satanás chamado Hananias. Esse profeta chegou para todo mundo, povo de Deus, o cativeiro vai durar 3 anos. É igual na pandemia, lembra da pandemia? No início do ano, não, isso aí é 21 dias. 21 days. Falavam na Europa, falavam 21 days. Done. Vai durar só 3 anos. Aí Deus fala, Jeremias, está tudo errado, vai lá, escreve tudo de novo. Esse povo não está entendendo nada. Eu tenho um futuro para eles. Meu irmão, o povo, muitos deles estavam escravizados. Estavam lá na Babilônia. Mas porque eles procuraram aquilo. Eles pecaram, eles foram destruídos e foram enviados para lá. Só que Deus tinha um propósito até lá. Fazia parte do processo passar pela Babilônia. Passar naquele ambiente de escravidão, isso, de vergonha. Você é judeu? Você é de Judá? Aquilo foi destruído. Cadê o seu Deus? E aí Jeremias tem que corrigir dizendo, olha, Deus tem um plano para vocês. O futuro que Ele tem para vocês é bem melhor. Vão trabalhar. Olha o que Deus está falando. Estou traduzindo para a gente aqui. Vai trabalhar. Eu tenho um plano para você. Vai cuidar da sua família. Abre o seu negócio aí. Vai prosperar. Eu tenho um plano aqui. O futuro aqui está garantido. E muitas vezes, meus irmãos, a gente quer ser o barro falante. O barro que está sendo preparado por Deus e falante. Deus fala, não, eu sei o que eu tenho para você. Fique em paz. Não, Senhor, mas o Senhor, você não está vendo, não. Eu estou sem dinheiro. Calma, rapaz, você é um vaso. Você é barro. Eu estou jogando água, você não está entendendo que eu estou jogando água? Eu estou te amolecendo, meu filho, calma. Você não está vendo, tá muito difícil. Eu tento. É por isso que eu estou tendo que desamassar toda hora. Toda hora você tenta errado, e aí eu tenho que ficar desamassando você. Toda hora você tenta errado, aí você desmancha. Aí eu tenho que amassar tudo e começar tudo de novo. Eu tenho um futuro para você. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, meu irmão. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus tem um futuro melhor para nós. Deus tem um futuro melhor para a nossa igreja. Deus tem um futuro melhor para a nossa família. Deus tem um futuro melhor para os nossos filhos. Deus tem um futuro melhor para o nosso país. Deus tem um futuro melhor para a nossa cidade. O futuro é dele. Se nós nos colocarmos à disposição do propósito de Deus, Ele vai nos colocar na forma que Ele deseja. E é perfeita a forma que Ele tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Se colocar à disposição do propósito de Deus, é deixar escolher qual forma nós teremos. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós precisamos ser moldáveis. Você precisa se permitir, meu irmão. Eu sei que a gente aprende tanta coisa na vida, a gente carrega coisas dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos parentes, a gente carrega. A gente quer ser igual ao nosso avô, aquele cara durão, que sempre tem uma resposta curta e grossa, que não dá espaço para ninguém. Eu sou igual ao meu pai não chora, homem não chora, eu também não choro. Não chora. Começa a orar, meu irmão, meia hora você está chorando. Chorando igual uma criança, sem conseguir falar. Coloca suas vidas na mão de Deus, para você ver se Ele não vai desamassar você todinho. Nós precisamos nos permitir ser moldados por Ele. Entregar a vida totalmente a Ele. Colocar numa condição que só Ele pode fazer entender que eu sou um barro diante de Deus.
Deus, essa é a minha condição, eu não consigo ser mais do que isso. Só o Senhor que tem poder de transformar a minha vida. Só o Senhor pode me colocar no lugar certo, usar a ferramenta correta para fazer o vaso. Porque eu não sei como é que faz um vaso, Senhor, eu sou barro. Só Deus tem o melhor para nós. Nós precisamos nos entregar nas mãos dEle, saber a nossa condição e nos colocar à disposição do propósito dEle e deixar Ele guiar o nosso destino, deixar Ele colocar uma forma em nós. Deus tem uma forma exata para todos que estão aqui presentes. Exata, cada um tem uma forma que Deus já preparou, está aqui. O Haroldo é isso aqui. Né? Deus já conhece o futuro. Você se vê sentado aí, mas Deus vê pregadores. Você se vê sentado aí, mas tem gente influentes, né? Influentes digitais onde Deus vai usar para levar a igreja em outros patamares, meu irmão. Enquanto a gente só está vendo aqui o culto da manhã, Deus está vendo outras coisas. Deus está vendo vidas alcançadas através da sua vida. Então, se você se coloca à disposição de Deus, Deus vai te formando, coloca no formato que Ele deseja e tudo dá certo. É por isso, meu irmão, que a gente está pregando e fazendo essa série de pregações, porque nós queremos um povo em Cotia vitorioso. E a gente só pode ser vitorioso se a nossa vida estiver nas mãos de Deus. A gente só vai ser um povo vitorioso se a gente saber qual é a nossa condição. Nós nos tornaremos um povo vitorioso se a gente colocar o destino da nossa vida naquilo que Deus tem para nós, o propósito que Ele tem para nós. Deixa com Deus. Seja moldável, amém? Fique de pé para nós orarmos em nome de Jesus.